Fala, povo lindo de Deus! Estamos em mais um episódio do nosso Pode Crer e é sempre uma alegria estar aqui com vocês, principalmente na presença aqui do meu ilustre amigo. E aí, irmãozão, como é que você tá? Eu tô 100%, do seu lado eu fico sempre 100%. Sua beleza é meu fusca. Como é que tá a sua expectativa Tá para hoje? bom, hoje o bate-papo tá especial. Tá especial. O nosso propósito é sempre trazer pessoas aqui que tenha esse viés ligado para a fé que a gente professa. E assim, a abordagem bem ampla, né? Eu acho que hoje vai ser fantástico e o pessoal de casa vai gostar. Vai subir o nível hoje. Vai subir muito o nível. Gabriel, o pessoal caiu de paraquedas aqui. O que a gente pede para quem chega aqui na nossa página, no nosso YouTube? A gente pede o nosso pagamento, né? O nosso pagamento das pessoas que caíram aqui no YouTube, se inscrever, clicar aí em se inscrever, acionar as notificações, não deixar de comentar e, além disso, também nos localizar lá na nossa rede social. Tem a rede social do nosso Pode Crer, qual é? Que é o podecrer.2025. Isso aí. E, além disso, pode me localizar lá também. Eu, Gabriel Firmino, e o seu é o... Pastor David Oliveira. Segue a gente que tem muito conteúdo bom lá, né? Sempre, não tem nada a perder. Sem delongas? Sem delongas, bora. Sem delongas, eu vou apresentar o nosso convidado, que é um amigo de algum tempo, tem estado sempre conosco, que é o nosso querido pastor Marcos Paulo. Seja bem-vindo, meu amigo. Pastor David, Gabriel, quero ser grato a Deus aí por essa oportunidade, poder estar com vocês aqui nesse podcast maravilhoso, Pode Crer. Tenho acompanhado, parabenizar vocês por esse trabalho tão lindo que vocês têm feito aqui. E para mim é um motivo de muita alegria estar com vocês aqui para esse momento tão produtivo. Estar com pessoas inteligentes nos torna mais inteligentes ainda. Então, é muito bom estar com vocês. Agradeço aí por essa oportunidade. Amém, querido. Nós que agradecemos, né, Gabriel? É isso aí. É um privilégio pra gente, pastor, para recebê-lo aqui e ouvir um pouquinho da sua história, das suas convicções, né, da sua visão do evangelho. Pra gente sempre agrega, né, David? Sempre agrega pra gente, pro público de casa, né? Então, eu tenho certeza que hoje vai vir coisa muito boa. Eu vou falar para você, Gabriel, como que eu conheci o Marcos Paulo. Marcos Paulo, o pastor Cleiton, nosso amigo, já conhecia ele, e falou, vou trazer um pregador aqui que você vai gostar muito. Falei, pastor, quem você falar que vai trazer, eu só assino embaixo. E ele foi a primeira vez, não sei se você lembra, Marcos, no nosso culto de aniversário, 10 anos. Lembro, muito bem. E foi no dia que estava lá o Daniel Berg cantando, e como era uma festa e tinha um cantor, eu ouvi ele, mas foi um tempo menor, né? Embora ele pregou a mensagem lá, João 20. Lembro até hoje o texto, cara. Ele pregou João 20. Eu fiquei apaixonado com aquela mensagem, mas eu falei assim, cara, eu quero que ele volte aqui no domingo agora pra gente ouvir ele com muito tempo, porque foi muito bom. E daí por diante, firmamos uma aliança. Marcos Paulo tá sempre ali com a gente, pregando a palavra, e cada vez que vai, é um mover de Deus. É verdade, pastor. Olha, eu digo para o senhor que é sempre uma alegria estar com vocês. Gabriel, costumo dizer, você também costuma ministrar muito lá na Plenitude, e eu costumo dizer que lá o pregador que recebe fogo da igreja. Não é difícil, né? E eu me lembro muito bem daquele dia, fui marcado, impactado também, naquela noite, poder estar nos 10 anos pela primeira vez. Foi sensacional o que Deus fez, e agora estamos aí cada vez mais fortalecendo essa aliança, que eu creio que vai se perpetuar até a volta de Cristo. É isso aí. E aí eu vou aproveitar. Marcos, fala um pouquinho da sua história pra gente, de onde você veio, qual povo é o seu, qual sua origem, né, o que você faz nessas terras. Pastor David, olha, eu digo para você, Gabriel, eu sou carioca de nascença, né, do Rio de Janeiro, e servindo a Deus desde os 8 anos de idade. Quando eu tinha apenas 8 anos, me lembro que eu fui a um culto com a minha mãe ainda não era crente, hoje em dia é uma grande mulher de Deus, pastora Maria do Carmo, mais conhecida como Carminha, e nós fomos a um culto, e ela, naquele culto, aceitou a Jesus. Eu me lembro como se fosse hoje, que eu só olhei lá para frente, eu estava fora brincando com as crianças, quando eu olhei, minha mãe estava lá na frente, com as 2 mãos levantadas. Eu não sabia o que estava acontecendo, fui lá para o lado dela e também levantei as 2 mãos. E dali em diante, são 29 anos ininterruptos, servindo a Deus, e para a glória de Deus foi a melhor decisão
que eu tive na minha vida. Cresci numa realidade bem complicada, num local de intenso, né, intenso tráfico de drogas, porém, para a glória de Deus, Deus me viu lá naquele lugar, me resgatou, e hoje nós estamos aí por esse Brasil e fora dele, pregando o evangelho com muito amor no coração, fazendo o que a gente mais ama. Eu fiz um cálculo rápido aqui, 37 anos de idade. Exatamente. Bacana. Exatamente. Não parece não, mas eu tenho como provar. E conta pra gente, pastor, como que foi assim o início do ministério, idade? Foi lá no Rio de Janeiro ainda? Foi lá no Rio de Janeiro. A minha primeira ministração foi com 8 anos de idade mesmo ali. Minha mãe se converteu, nós fomos para uma igreja e eu me lembro bem, eu sempre falo, o pastor Edmar, um grande homem de Deus que muita coisa que eu sei me ensinou, a quem eu amo muito. As pessoas se vão, mas o amor permanece. E tinha um culto de criança, todos os sábados era o culto de criança. E eu me lembro que ele falou assim, num sábado anterior, falou para mim, ó, sábado que vem é você que vai pregar. E eu perguntei à minha mãe assim, mãe, o que que eu vou pregar? Minha mãe falou assim, prega a Bíblia. Começou bem, né? Prega a Bíblia. Falei, mas como assim prega a Bíblia? E a minha mãe me disse algo que está no meu coração até hoje. Ela falou assim, ó, quando eu falei, porque eu leio a Bíblia, eu não entendo nada. Ela falou, quando você for orar antes de ler a Bíblia, você fala para Deus, para os seus olhos enxergarem o que um homem comum não enxerga e seus ouvidos ouvirem o que um homem comum não ouve. E ali eu faço essa oração até hoje e foi tremendo, porque eu lembro que eu abri a Bíblia no Salmo 23, naquela primeira ministração, e eu li lá, o Senhor, meu pastor, e nada me faltará. Eu falei sobre tudo, menos sobre o Salmo 23. Mas foi uma bênção. E eu lembro que o pastor liberou uma palavra na minha vida naquele dia. Ele falou assim, irmã Carminha, que minha mãe é conhecida como Carminha, né? Irmã Carminha, você vai sentir saudade do Marcos Paulo. E eu me arrepio. E ele disse assim, ó, não é porque Deus vai levar ele não vai morrer. Mas Deus me disse que ele vai viajar por esse Brasil e fora dele pregando o evangelho. E hoje tem se cumprido isso. Eu tenho vivido isso hoje. E a primeira ministração foi ali com 8 anos de idade. Rapaz, Que fantástico. você lembra da sua primeira ministração? Eu lembro, eu tinha 13 anos em Vista Dourada, era a congregação lá da igreja que a gente era, um culto de jovens. Eu preparei, achei que ia falar 1 hora. Com 5 minutos eu tava rouco, mas foi muito bom. Lembra o texto? Não, né? Não lembro o texto. Eu acho que eu preguei sobre Paulo e Silas da prisão. Paulo e Silas? Paulo. Rapaz, você começou bem. Já comecei já em grande estilo. E vocês começaram mais cedo. Eu comecei com 16 anos. A pastora da igreja que eu reunia lá em Minas, a Casa de Oração, ela me deu a oportunidade para pregar num culto de jovens. Aí tinha uma jovem, eu acho que ela era meio afim de mim na época, e ela falou assim, ó, prega o Salmo 23, foi o mesmo Salmo seu. Que maravilha. Ele é fácil de pregar, você vai arrasar. Eu fui lá, me preparei, estudei o Salmo, e quando eu fui pregar, eu fiquei só naquele jeito, o Senhor é meu pastor e nada me falta. Olha que tremendo, irmãos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Vira para alguém e fala, o Senhor é teu pastor, nada te faltará. Não saí disso. Falei, não vou pregar nunca mais. Fiquei com raiva da menina. Mas aí Deus teve misericórdia de mim. Acho que todo mundo tem um começo na vida, né? O começo ele é marcante, né? E é bacana que é um alento para quem tem o desejo de pregar, porque ninguém começa bom 100%, né, Marcos? Exatamente. Eu quando li o Salmos 23, eu lembro que a maioria da minha ministração foi sobre a volta de Jesus, porque meu pastor ele falava muito sobre, né, arrebatamento, e eu li o Salmos 23 e eu comecei a falar, e quando eu fui ver eu já estava lá falando sobre a volta de Jesus, só que foi algo muito marcante pelo fato de todas as crianças, e meus amigos vão assistir também esse podcast, e eles são testemunhas melhores do que eu, que todas as crianças liam um texto e entregavam o microfone. Ia lá na frente, lia o texto e entregava o microfone. Todos os sábados eram assim. E eu fui ali no início a única criança que assim teve um pouco de coragem de falar, e eu fui falando, e eu lembro que a igreja glorificava a Deus.
Mas foi também mais ou menos isso aí que o senhor falou. Fiquei agarrado ali na volta de Jesus, mas, para a glória de Deus, foi muito marcante para mim, que eu não me esqueço até hoje. É muito fantástico, né? E a pregação, é que a gente está entre três pessoas que acabam ministrando bastante, né? E é um tempo considerável. Eu sempre falo o seguinte, é a leitura da Bíblia, você tem que conhecer muito bem o texto que você vai se aprofundar, vai pregar e etc. Você tem que ter um bom material de consulta para você entender ali a origem, as questões culturais e etc. Depois a gente vai conversar aqui sobre a AI ajudando o sermão. Quero ouvir o Marcos Paulo, tá? Agora, essa parte da oratória, essa parte da tranquilidade no púlpito, de conseguir ter uma desenvoltura, aí é treinamento, na minha concepção, né? Aí é um tempo, né? Então sempre as pessoas chegam e perguntam, David, como é que é esse negócio de pregar? Como é que faz para pregar? Tem um sonho de pregar? Começa, né? Primeiro, prepara vários textos, mesmo que não tenha oportunidade para pregar, vai estudando. Isso. Né? Tenha sempre essa cultura de você estudar. Agora, a oratória é o tempo. Até hoje eu não aprendi ainda. Não, isso é real. Quanto mais você ministra a palavra, né? Usar aqui um termo bem simples, mas quanto mais você pratica, melhor você vai se tornando. Você vai dominando. Também a arte de pregar existe. É real. Então você vai dominando, você vai praticando ali, e quanto mais você vai ministrando, melhor você fica. Mas você disse uma coisa que é verdade, Gabriel. Eu me lembro, e agora eu vou falar aqui sobre a minha esposa. Ela, antes de ministrar, o ministério dela de pregação é bem curto ainda. Digo, 5 anos para cá, eu me lembro que eu via ela estudando em casa. Ela não pregava. Pastor David conhece, ele sabe, hoje em dia prega muito bem a palavra, e ela estudava. Eu lembro que eu vi ela estudando ali por anos, e a primeira vez que eu vi ela ministrando foi algo assim tremendo. Então, assim, o preparo é muito importante. Né? O preparo é muito importante. Você é de uma família de pregadores, então, né? Sim. Minha esposa, a Amanda, prega uma peça, prega muito. Não conheço. Tem uma palavra muito boa, minha esposa, Amanda, minha cunhada, Viviane, conhecida de todos. Tem o meu cunhado também, que é um grande pregador do evangelho, Juan Gustavo. Então, assim, graças a Deus, temos uma família muito abençoada de pessoas compromissadas com Deus, que pregam o evangelho da verdade. Isso é bacana, né? É muito bom. A gente está falando aqui sobre pregação, e aí eu não sei qual o cenário que vocês enxergam sobre isso. Eu vejo uma igreja antes da pandemia e depois da pandemia. E tinha até uma frase que os mais reformados usavam sobre alguns pregadores, porque eu vi que o Marcos Paulo falou, quando pregou o Salmo 23, ele falou de tudo menos do Salmo. E alguns reformadores falam, até num tom de crítica, e aí vocês vão entender por que eu falei antes da pandemia e depois da pandemia, sobre pregadores que leem o texto, saem do texto e nunca mais voltam para o texto. E eu vejo que antes da pandemia, os movimentos evangélicos estavam em uma crescente no Brasil e até mesmo no mundo. De fato, tinha muito disso mesmo. A gente vê grandes eventos com grandes pregadores de Gideões e de vários outros grandes eventos que de fato traziam mensagens fortes, impactantes, mas sem aquela fidelidade, pastor Marcos, ao texto bíblico. Né? Acho que algo mais voltado ao interesse do público até mesmo do que o que estava ali no texto. Porque uma coisa é quando a mensagem nasce da Bíblia, que toda a mensagem dele, foi o que a mãe dele falou, prega a Bíblia. Vai na Bíblia. Outra coisa é quando a mensagem vai do meu entendimento. Quando a mensagem parte daquilo que eu entendo, a mensagem é limitada. Quando ela parte da Bíblia, não tem limitação para ela. Mas depois da pandemia, acompanhando hoje os eventos que existem hoje, eu já vejo que esse cenário mudou. Eu já vejo um comprometimento maior dos pregadores. Eu não sei se é porque da pandemia para cá, muita questão de live, tecnologia digital cresceu muito, os acessos aumentaram muito, então as pessoas hoje têm mais acesso a mensagens, a pregações. Então eu acho que existe um cuidado maior sobre quem prega, de manter uma fidelidade maior ali ao texto bíblico nos dias de hoje do que há 10 anos atrás. Não sei se vocês também enxergam dessa forma, mas o que vocês acham sobre isso? É isso aí.
A pandemia criou essa divisão das igrejas. A igreja que não tinha essa cultura do digital, ela teve um probleminha maior ali de como lidar com aquele momento, né? Verdade. Agora, isso trouxe sim uma dificuldade, por assim dizer, para o pregador, porque hoje ele não está anunciando a palavra para pessoas que não conhecem uma boa exposição. Acho que hoje é desse jeito, né, Marcos? Verdade. Hoje a gente prega para pessoas que têm acesso a ótimos oradores. Então, aquele tipo de pregador que ele já tinha a pregação e ele escolhia o texto, depois que eu já tenho a mensagem, agora tem que achar um texto que vai guardar parâmetro ali com o que eu quero dizer para meio que servir de solo, ou aquela exposição um pouco mais não bíblica, cria sim resistência. Eu acho que tem consonância sim, e com o avanço da tecnologia, né? Hoje as igrejas e o público em geral dentro das igrejas, e com o avanço da tecnologia também, se tornou mais fácil. E aí sim, eu acredito que tem diminuído muito esse sentimento de sermão não bíblico, não estruturado. Exato, e eu também concordo muito com isso. E eu sou adepto, eu amo as pregações quando o pregador ele é fiel ao texto ali. Às vezes você pode sim, né, pegar uma concordância, algo ali, mas você precisa ser muito fiel àquilo que você leu, tomou por base. E uma coisa também é verdade, a pandemia ela trouxe malefícios e benefícios, digo na questão do desenvolvimento da questão tecnológica da igreja. Você quer ver uma coisa que a pandemia foi boa? Muita gente começou a ter a tecnologia, transmitiu os seus cultos. Isso, por um lado, foi prejudicial. Tem pessoas que, não, hoje eu vou ficar em casa, vou assistir de casa. Isso é um perigo muito grande, né? Isso é um perigo muito grande, porque nós precisamos fazer parte do corpo. Nós somos membros do corpo. Ok. E nós precisamos fazer parte do corpo. Os dedos que nós temos nas mãos, se tirar ele do corpo, ele morre. Então isso as pessoas precisam entender. Não tem esse negócio de, eu vou cultuar em casa. Não, você precisa fazer parte do corpo. Porém, uma coisa que eu gostei muito da questão desse avanço tecnológico é que fez os pregadores estudarem mais, porque não dá mais para o pregador pregar a mesma mensagem o ano todo. Entendeu? Isso fez o pregador estudar um pouco mais a questão do YouTube transmitir as mensagens, porque se a pessoa, uma vez que ela quer viver do ministério, ela precisa se dedicar para o ministério. Precisa ter mensagem, sabe? Precisa ter mensagem. Porque o pastor da igreja, pastor David, eu acho muito difícil, o senhor que é pastor de igreja, pregar a mesma mensagem o ano todo. Você precisa ter uma mensagem. Todo domingo você precisa ter uma mensagem. Pode ser que uma vez ou outra o senhor vai repetir uma mensagem ali. Isso também não é pecado, não tem problema nisso. Mas, eu costumo dizer, se o pregador se propõe a viver do ministério, ele precisa respeitar o ministério que Deus deu a ele. Okay. Ele precisa ter mensagens e respeitar o ministério que Deus deu a ele. Então, isso eu tenho muito no meu coração. Não adianta querer viver o ministério dentro da zona de conforto, né? Exato. E a pandemia, de fato, ela mudou essa realidade. E eu sigo o mesmo pensamento, Gabriel, do que o Marcos falou aqui. Algumas pessoas perguntam assim, pastor, por que não transmite ao vivo os cultos da plenitude? Eu menciono duas razões, né? A primeira é uma logística que dá um pouco de trabalho para a gente transmitir um culto com qualidade. Sim. Uma coisa é você pegar um telefone, abrir lá de qualquer jeito e deixar aquilo rolando. Outra coisa é você ligar aquilo na mesa de som para ser uma qualidade de áudio, de vídeo, tudo bem bacana. Então, é uma logística que acaba gerando um certo desgaste ali no tempo, na correria, sim, mas que é propício fazer, dá para fazer. Mas o outro ponto, eu tenho um incômodo muito grande de oferecer algo que vai fazer o cidadão olhar e falar assim, a igreja está transmitindo o culto, eu vou assistir de casa. Porque muitos querem um relacionamento com o noivo, mas querem desprezar a noiva, cara. E não tem como. Se eu chegar para qualquer um de vocês dois aqui e falar assim com vocês, olha, vocês são top demais. Eu vivo amizade com vocês o resto da vida, mas me desculpa, Marcos,
A Amanda, não dá pra relacionar com ela, e a Juju... Yes. Vocês vão querer amizade comigo? Não dá, né? Não tem como. Vocês vão me riscar da lista ali do hall de amigos de imediato. Mesma coisa eu com a minha esposa. Então, eu vejo principalmente depois da pandemia, cresceu muito. Se vocês pegar ali e dar um Google ali nas estatísticas, o número de desigrejados cresceu demais, assustadoramente. Por quê? Lado bom, que foi o avanço, foi o acesso, mas o lado ruim, muitas pessoas se acomodaram com isso e hoje se levantou líderes de desigrejados, no Brasil, os líderes de internet que não tem compromisso com ovelha, não tem compromisso com as emoções da pessoa, com a vida da pessoa, só que é um público e isso tem crescido demais. E eu entendo o seguinte, o membro, foi o que o Marcos falou, eu quero ouvir Gabriel também sobre isso, o membro ele só tem vida se ele permanecer no corpo. Esse dedo aqui, ele tem muita importância para mim, o meu dedo mindinho aqui, ele tem muita importância. Mas se eu tirar ele do corpo, o corpo continua até funcionando sem ele, mas ele sem o corpo, ele morre. Ele não é nada, ele apodrece. Eu acho que é a mesma coisa o cristão. Nós temos que estar inseridos em um corpo para funcionarmos como igreja. É isso aí, até dentro da cultura judaico-cristã, né? Desde o Antigo Testamento, principalmente com o Novo Testamento, com Jesus, ali em Atos, a gente sempre vai ver na história da igreja o corpo se reunindo, né? Eles se reuniam, mesmo que ainda não tinham um templo formal, isso vai ser construído ao longo dos séculos, ali com Constantino, etc. Mas já tinha essa premissa de uma reunião formal, periódica, para cultuar de forma pública. Isso aí é quase que irrefutável para quem defende a não necessidade de fazer parte de uma comunidade de fé cristã para se reunir, para prestar um culto público. Não anula também a nossa obrigação de ter o culto doméstico, né? Dessa comunhão se estender. São os dois extremos, né? Um defende de um lado, defende de outro. Acho que tudo vai comungar de forma coerente, né? Os cultos online, eles acabam gerando, de fato, essa sensação das pessoas não usarem como desculpa para não querer congregar. Mas a gente tem que pegar tudo isso e tentar fazer ali um meio campo. Um meio campo, né? É bacana, por exemplo, na virada de ano eu participei de um culto, fui para casa, assisti um culto que estava acontecendo nos Estados Unidos, depois eu assisti outro culto que estava acontecendo. Essa semana o pastor que eu vou estar domingo, estava conversando com ele, estava falando, ele falou que um dia ia comigo na fonte. Ele, um dia que você for lá nas 10 da manhã, eu vou com você. Que vai ser bom pra você conhecer a estrutura, logística, liturgia e etc. Não, eu assisto todo domingo. Eu, como assim? Não, que eu chego em casa e assisto cultos de várias e várias igrejas, porque fica gravado. Então é esse viés. Acho que a gente tem que ter essa consciência da necessidade de fazer parte do corpo. Isso é imprescindível e é irrefutável. Ponto final. E aproveitar da tecnologia para nos auxiliar. Eu vou até já abrindo essa questão da tecnologia, que eu quero colocar na mesa aqui, algo que é ligado a isso. E de fato, força ao pregador. Esses dias eu estava em casa, Marcos, os meus filhos jogaram lá no YouTube, Gabriel Firmino. Rapaz, eu nem sabia que tinha tanta coisa minha na rede social, no YouTube. Um monte de culto que você vai para a igreja pregar. Às vezes não te fala o que tá gravando, o que tá transmitindo. Você sabe que tá transmitindo, mas não sabe que ficou online. Aquele monte de culto, de sermão, de pregação. É interessante a tecnologia ajudar a propagar o evangelho de certa forma, né? Não, isso é certo. E você vê, às vezes, você vai a um culto, Deus usa o pregador de uma forma tremenda através da palavra ali para a sua vida. Você chega em casa, você poder ouvir novamente aquele sermão. É muito bom, né? Como eu disse, tem o ônus e o bônus. Exato. Tem o ônus e o bônus. Então, qual é o ônus que eu penso? É essa questão. Muitas vezes as pessoas, elas estão... E também, outro perigo, elas estão ficando em casa, não, vou assistir em casa. E outra também, o perigo é quando as pessoas também, a internet, ela te dá acesso, vocês ouvem o que você quer ouvir. Dentro da igreja, não. Ali você vai ser surpreendido por uma palavra. Agora, na internet, se tem alguém que eu gosto de ouvir, pastor David, Gabriel,
vou lá, coloco a mensagem ali. Poxa, tem uma Natural. mensagem ali que o pastor David, que o Gabriel pregou. Eu quero ouvir aquela mensagem ali. Você escolhe o que você quer ouvir. Agora, quando você está no templo, né? Na igreja, paredes ali você vai ser surpreendido pela palavra. Então, como eu disse, o ônus e o bônus, porém, nós não podemos deixar de dizer a importância Sim. da tecnologia também, porque é muito importante. É fazer o equilíbrio, né? É o equilíbrio. Essa questão de em casa você escolhe realmente. Quando a gente tá. Você coloca uma mensagem para ouvir no YouTube, começa a ficar ruim, você fala, vou trocar essa mensagem. Você já trocou, David? Muitas vezes. Ele falou exatamente isso aí na minha cabeça, que é verdade. Eu já comecei a ouvir um e falei, não, deixa eu procurar outra aqui. No templo não tem como, né? Eu tenho que ouvir. Agora, um dado interessante também que eu preciso deixar aqui pra gente, e eu acho que a realidade de da maioria das igrejas hoje, dos pastores, e vocês acompanham isso aí, por onde vocês passam, a maioria dos membros novos que chegam na nossa igreja, lá na Plenitude, quando a gente vai fazer lá o café com os pastores, a gente ouve um pouquinho da história de cada um, como que eles chegaram lá. 80% de quem chega fala assim, eu vi pela rede social e me despertou o desejo de vir aqui conhecer, conheci, a palavra me tocou muito forte, eu fiquei, estou aqui. O que eu entendo com isso? Hoje, uma das maiores ferramentas de evangelismo que a igreja tem é a rede social. Não tem dúvidas nenhuma. Não existe dúvidas quanto a isso. Porque a rede social está propagando o evangelho numa velocidade muito grande. Muito grande. É um registro que fica ali, é um momento do culto que é registrado, é um trecho de uma palavra, é um culto transmitido no YouTube. E isso faz com que quem está em casa sinta esse impacto e fala, não, eu preciso viver aquilo. Então, eu entendo que o maior benefício da era digital é despertar uma fagulha no coração de quem está em casa. Ele querer viver aquilo que está lá. Não levar ao comodismo de que em casa tá bacana. É claro, eu também estou lá em casa, lá nas minhas atividades, eu não sei se é só eu, cara, como marido, que de vez em quando tem aquelas atividades domésticas ali, limpando uma casa, lavando uma louça, fazendo uma comida, fazendo um risoto. A minha esposa vai pro retiro das mulheres agora nesse fim de semana, as crianças vão ficar comigo e eles adoram. Eles adoram. E ali a gente está naquele momento ali, aí eu cuido de tudo, cuido da casa, cuido de tudo. Então, nesse momento, eu coloco ali no YouTube, estou assistindo um culto, eu gosto de assistir culto em algumas igrejas, eu gosto de ouvir mensagens. Então, é muito bom para quem já está ali enraizado e para quem precisa se enraizar na igreja. Mas é perigoso para quem quer viver ali no comodismo. Não, hoje olhou para o tempo, tá chovendo, tem um urso lá fora se eu sair de casa. Eu vou ficar quietinho aqui, vou assistir o culto em casa mesmo. E ainda chega e fala, não, o culto fala bem assistir de casa. Então, é onde eu falo que a gente tem que ter o equilíbrio, porque qualquer coisa também que leva para a zona de conforto é prejudicial. É por aí? Em todos os segmentos, né? Eu entendo, Marcos, quem é um pouco avesso à rede social e tecnologia. Eu até respeito, assim. Sim. Tem muita gente que é contra e não enxerga a necessidade da igreja se posicionar. Eu quero ouvir depois a sua visão. Mas eu não consigo enxergar e demonizar a rede social de uma igreja e como você vai lidar com isso. Antigamente, as igrejas elas saíam com jovens, principalmente, com folhetos. Sim. Hoje é um anúncio de uma rede social. Claro. Que você enxerga. O folheto de ontem é a propaganda, o anunciar hoje da rede social, da Plenitude, de outras igrejas. É por aí? Não, com certeza. As redes sociais têm sim a sua importância. Eu estava interessante esse assunto que eu estava vindo agora, eu ouvia na rádio justamente sobre isso, se as redes sociais são bênção ou não, se as redes sociais elas servem para a perdição ou não. Deixa eu falar uma coisa, no tempo de Sodoma e Gomorra, existiam redes sociais? Não, mesmo assim o povo se perdeu. Sim. Então o que acontece? As redes sociais são bênção, basta você saber usar. E na questão que você falou, Gabriel, sobre o comodismo, isso é interessantíssimo. Ontem eu preguei sobre isso. As redes sociais, elas são uma benção.
Porém, quem tem também, vamos agora para um outro âmbito, quem tem objetivos na vida, a pessoa precisa entender. Às vezes a pessoa ela fica 1 hora, 2 horas nas redes sociais, mas ela tem um objetivo. Vamos dar um exemplo aqui, ela quer fazer um concurso, mas ela gasta mais tempo nas redes do que se preparando para esse concurso. Então, o que eu disse ontem? Paulo, pregando sobre Paulo, ministrei essa mensagem, até na última vez que eu estive na Plenitude. Paulo, ele não teve o privilégio que Pedro teve de andar com Jesus ali, o verbo encarnado, mas ele foi o maior missionário após Jesus Cristo. Exato. Porque era preparado. Isso aí. Falava 4 idiomas, grego, hebraico, aramaico e o latim, tinha facilidade na fala e na escrita. Aí tem vezes que a pessoa pensa, não, eu tenho promessa de Deus. Aí ela quer deitar numa rede, bebendo água de coco, esperar o anjo vir pegar ela, colocar nas asas do querubim e levar ela até a promessa. Aí eu disse uma coisa ontem. Você acha que Deus é injusto ao ponto do ímpio estar se preparando, estudando, perdendo noite de sono, estuda, dorme 2, 3 horas, vai para o trabalho, volta, estuda de novo. Aí eu, que sou cristão, não estou me preparando, estou aqui gastando meu tempo com coisas que não me levam a nada, que eu costumo chamar de cultura inútil. E aí Deus vai me colocar lá, porque eu tenho promessa e o ímpio que se preparou vai ficar de fora? Não. A promessa, ela acompanha o preparo. Então, nós temos que ter... A promessa é fundamental, mas a promessa é com Deus, o preparo é conosco. Tem uma frase que eu usava em palestra que era a seguinte, que ninguém vira juiz federal jogando PlayStation. É isso aí. Ninguém conquista alguma coisa, principalmente dentro desse meio que a gente está inserido, Sim. que é de fé, que espiritualiza e que tem que ser... Vai fazer uma prova de concurso, aí faz uma oração. Senhor, tu sabes de todas as coisas, me ajuda. Acho que o anjo vai vir e vai soprar. Letra B. Você me perdoa até cortar o seu Não, raciocínio. pode falar. Vou te falar uma coisa que eu falei para uma pessoa que me pediu oração na faculdade. Ela falou assim, pastor, amanhã é uma prova, ora por mim. Eu falei para ela assim, eu vou orar, mas você estuda, porque Deus te faz lembrar, Ele não te dá cola, não. É isso aí. Entendeu? É isso então, aí. É simples É assim. essa aí. E as pessoas têm o costume de querer ter as mesmas ações e colher resultados diferentes, né? Acho que aí que é o problema em todas as áreas. Mas deixa eu só não perder a conexão aqui de falar de tecnologia e aproveitar que a gente está com pregadores. Eu quero muito ouvir a sua de hoje a gente tem uma facilidade que na tela do celular a gente consulta hoje ali através de uma IA, o ChatGPT, e você consegue ter acesso a informações. Se você chegar hoje para a IA, o ChatGPT, e falar, prepara um estudo ou um sermão expositivo sobre Salmos 23, ele vai te dar um sermão expositivo sobre Salmo 23. E eu já vi críticas e pessoas a favor disso aí. Deixa eu ouvir. Quero ver primeiro o David aqui do meu lado aqui. Eu gosto muito dele. Ele é a sabedoria em pessoa para mim. Como? Aí tá, qual é a sua visão, amigo? Cara, eu sigo o mesmo caminho das redes sociais com relação à inteligência artificial. É uma ferramenta extraordinária sabendo usar. Eu acho que tudo tem o bônus e o ônus. E a inteligência artificial segue o mesmo caminho. Vamos lá, voltado para a área da pregação. Cara, a IA ajuda muito em trazer informações que vão complementar aquilo que o Espírito Santo já está fazendo queimar no nosso coração. Porque a mensagem do pregador não pode nascer do ponto de vista do pregador. Ela tem que nascer do ponto de vista de Deus. Isso aí. Nasce do ponto de vista de Deus para a necessidade do público que vai ouvir aquela mensagem. E ele direciona o pregador a trazer aquilo que está no coração. Agora, nós estamos falando aqui de preparo. Né? Quanto mais preparo eu tiver para uma mensagem, maior vai ser o alcance. Sim. Maior vai ser o alcance. Quando eu encontro com uma pessoa na rua, Deus pode me usar em 2, 3 palavras, trazer algo para aquela pessoa que vai mudar o dia dela, vai mudar a trajetória dela, vai mudar uma decisão dela. Se eu for falar para um público de 100 pessoas, dependendo do preparo que eu tiver, eu alcanço aquele público. Agora, se eu quiser alcançar uma multidão, o preparo tem que ser maior. Embora Deus pode me usar numa única palavra. Sim. Mas o que eu estou falando é que nós não podemos, pela questão da espiritualidade,
anular o preparo, que é o contexto aqui do assunto que nós estamos falando. Então, a IA, ela vem como um agregado a mais que vai nos trazer informações, vai nos ajudar talvez a organizar melhor um sermão. Mas o sermão, ele primeiro tem que nascer no coração de Deus. Eu tenho que ter domínio daquele texto que eu vou pregar, entender que aquele texto é propício para o momento em que Deus quer aplicá-lo à igreja. E aí sim, a IA pode me ajudar a trazer informações sobre a cultura da época, sobre o que aquele texto estava querendo dizer para aquele momento, traduções de algumas palavras. Então ela vai me ajudar a complementar para que a informação alcance, que ela vai mais longe, mas ela jamais vai substituir uma direção de Deus para um público. Muito bom. Exatamente, eu concordo. Aí entra aquilo que a gente falou aqui, é 50-50. É importante, aí assim, às vezes eu tenho meus materiais de estudo e não tem como eu levar a coleção do Champlin. Vou dar um exemplo aqui. Agora, para uma viagem que eu vou fazer nesse exato momento, não tem como, é complicado. Você pode sim, né, estudar alguma coisa aqui com a IA, só tem um perigo muito grande, Gabriel, Pastor David, só tem um perigo. Como eu posso pesquisar, né, foi o exemplo que o Gabriel deu, me deu um sermão expositivo no Salmo 23, na IA. Alguém também vai fazer aquele pedido. E qual é o perigo disso? É dos pregadores estarem pregando, às vezes, a mesma mensagem, o mesmo sermão. Isso é muito perigoso, porque você pode pregar no mesmo texto que eu, vocês podem pregar, só que sempre Deus vai dar algo diferente para o pregador. Às vezes você prega dentro do mesmo texto e a mensagem, o sermão é diferente. E dentro disso, uma coisa, eu nunca vou ser contra as redes sociais, eu só sou contra os pregadores que não estudam. Isso. Que não se preparam, que não se dedicam. A pessoa, ela tá em casa, né? Coloca lá, agendas abertas, amém. Deus abençoe, vai e prega o evangelho, ide e pregai, né? Mas assim, a pessoa convida ela, a mesma coisa de eu sair aqui agora e fazer uma viagem que estão me esperando em Minas Gerais. E eu chegar lá e eu entrar no hotel, colocar uma mensagem aqui no YouTube, copiar toda a mensagem que o pregador pregou e eu pregar para eles daqui a pouco. Eu acho isso totalmente errado. Por quê? Porque tem uma frase de um autor, eu não me lembro quem é o autor, mas já deixo bem claro que não é minha, mas eu gosto muito dessa frase. Ele fala assim, ó, obreiros preguiçosos só pregam sermões que já foram pregados por outros pregadores. E isso é real. Eu posso ouvir o Gabriel pregar uma mensagem, o pastor David pregar uma mensagem, dentro daquela mensagem, Deus ele abria minha mente para algo dentro daquele texto. Isso é legítimo. O que eu não posso é eu colocar uma mensagem de vocês, pegar do a paz do Senhor ao amém, e ainda muita gente fala, Deus me revelou. É aí que está o perigo. Sim. A IA, se você for estudar pela IA, estude. Se você for pegar um sermão e estudar pelos materiais que você tem, estude. O importante é, se prepare. É isso aí. Muito bom. O que você fala sobre isso? Não, eu concordo com vocês 100%. Tem gente que fala, é proibido, é do demônio. Aí pega um livro do lado e vai consultar o significado de palavras. Não pode. Aí pega a concordância para ver onde que tá tal palavra ou tal texto. Tá aqui, é só uma questão de aonde você vai buscar a sua fonte. Tem que ter o cuidado, e às vezes traz questões equivocadas e etc. De fato, eu nunca vou ter nada que eu discorde de você, não. Acho que o risco, né? Porque na minha cabeça é da seguinte forma: a interpretação sobre o texto, a literalidade, a cultura, dentro de uma exegese do texto, gramático-histórica, você vai encontrar uma similaridade de vários autores. Está falando isso, naquele texto era isso, e o significado daquela palavra é isso. Sim. A aplicação, não. É o tal de você ter fogo no sermão. E é exatamente o que você disse. A aplicação, você tem que tomar muito cuidado para você não estar fazendo a reprodução de uma aplicação que não tem essa aplicação para a igreja.
E aí é a oração, é você ter esse lado voltado para o Espírito Santo, para ele direcionar como que vai ser a ponte entre o texto e a necessidade da igreja. Até no reproduzir, no repetir um sermão, eu já repeti. Não, eu também. Você já repetiu alguma vez? Muito. Né? A gente já repetiu. Sim, Só que a aplicação, na hora, você tem que ter essa sensibilidade. Sim, que as aplicações elas devem ser distintas para públicos distintos. sim. Existem aplicações também que são mais gerais, que você pode fazer essa abordagem em vários públicos. Ok. Você tem que ter essa espiritualidade, essa conexão com o Espírito Santo para te direcionar. O né? que não vale é o Ctrl-C, Ctrl-V. Isso aí Né? e eu já vi, isso o Marcos aí. disse, Isso aí. do Pai do Senhor ao Amém, até as palavras usadas ali do Posso confessar um vernáculo. pecado aqui meu? Pode, claro. Vou confessar um pecado meu Confessa, aqui. fazer até aquela oração no começo. De um raio de 10 Não, quilômetros. Olha como é que esse homem é profeta. Não, mas Deus usou ele aqui no mistério. Sim. Gente, quando eu vi o Marco Feliciano, o Marco Feliciano, ele é um pastor, um pregador, que através dele Deus mudou a vida de muitos pregadores, cara. Ele foi referência Claro. durante muitos Com anos. certeza. Ah, não é ainda? Mas eu falo naquele tempo. Não, sim. Né? O ministério itinerante Sim. alavancou de uma forma e todo mundo queria pregar. Quando eu ouvi. Até suspensório eu usei. Sério? Suspensório, ó. Muito. A oração do Marco Feliciano, hoje eu não lembro mais, né? Será que eu lembro? Não vou lembrar ela toda. Eu sei que tem a questão lá, eu quero. Se eu ainda tenho um crédito Não, do céu. essa aí sim, mas eram seis querubins que ele isso pediu, eram aí. 8. Porque a palavra querubins. Era bastante. Não, serafins, né? Serafins, porque a palavra serafim significa ardem em fogo. Eu quero 8. Aí você tá já pregando. Dois no altar, uma à minha isso direita, uma à não, sim, esquerda. Isso. 2 na porta do templo, guardando a entrada e a saída dos seus santos. E 4 sobrevoando a nave do templo. E onde houver um crente batizado com o Espírito Santo, Agora eu quero ver o renova agora. vai. Não, mas renova ele. Agora dá pra colocar o fundo musical do Juninho, mas não, né? depois dessa, o pastor Marco vai ter que vir aqui no Pode Crer. Olha, mas eu vou falar uma coisa aqui, pastor, mas isso eu também. Todo mundo começou. Então, quando a gente começa, todos nós temos sim uma referência. Sim. Não adianta. Eu era o E ele pastor. foi, né? Eu era o pastor Cláudio Gama, Pastor Cláudio Gama. em carne e osso. Meus irmãos, eu vos. Não, era o pastor Cláudio Gama em carne e osso. E até hoje é uma grande referência. Mas eu comecei também. Então, assim, eu pregava os sermões do pastor Cláudio. Mas chega um momento que você vai amadurecendo. Isso aí. Entendeu? Você vai aprendendo. E eu li uma frase também que. Aquela frase me impactou até hoje. Ela fala assim: ó, quem nasceu para ser eco nunca será uma voz. Forte, hein? E ali eu entendi, meu irmão. Então eu tenho que decidir. Ou eu vou ser uma cópia do pastor Cláudio, ou eu vou ser o Marcos Paulo. E ali você vai crescendo. Mas assim, todo mundo começou. E pregadores que estão começando agora, que admiram o pastor David, que admiram o Gabriel, é legítimo. Mas uma hora a maturidade chega e você Sim. entende que quando você se dedica, Deus também ele tem o poder de te dar grandes sermões. É isso aí. Eu hoje até tento evitar de assistir em YouTube outros Exatamente. pregadores para não criar um trejeito Isso. natural, né, da gente pegar ali, né? Eu vou falar algo bem sincero para você. A minha esposa fala muito isso comigo. Eu não tenho paciência. É errado, não. Mas eu não consigo assistir uma mensagem no YouTube. Agora, tem um pastor lá de Itacibá, eu vou dar o nome dele aqui, que eu admiro muito ele, além do meu pastor, que é o pastor Robson Luiz, eu admiro muito o pastor Aliminé Jardim. Ali no Jardim. Eu não sei nem se eu pronunciei o nome dele corretamente, que é um pouco complicado, né? Mas ele, todas as terças-feiras, ele dá um culto de ensino lá na Assembleia de Deus de Itacibá. Quando eu não estou na minha igreja, se eu estiver ministrando, ou quando eu estou na minha igreja, né, eu chego em casa, muitas vezes eu assisto ele. Porque eu gosto muito de ouvi-lo, porque é um homem que tem uma palavra pastoral também muito boa. Então, assim, é legítimo. A pessoa ouviu uma mensagem,
é muito boa. Porém, tem uma coisa, ouça, mas não deixe de ler a Bíblia. É isso aí. Agora, você disse aí de que alguém da faculdade pediu oração. Sim. Deixa eu entender melhor isso aí. Faculdade de quê? Fala pra gente. Faculdade de Direito, né? Bacana. Deus, ele me abençoou com essa faculdade. Eu tô buscando aí novos horizontes, como você. Conhecimento nunca é demais. Você falou uma coisa muito interessante. Falou, não tem como ser juiz federal jogando PlayStation. E é verdade. E eu, né, ganhei essa faculdade e tenho me dedicado. Ainda estou só no início, segundo período ainda, estou indo agora para o terceiro, mas pretendo, os 5 anos vão passar de qualquer jeito. Então, pretendo concluir, porque eu quero sim buscar novos horizontes. Você está ali na parte da filosofia do direito, história do direito. Exatamente. Qual é o desafio hoje para um pastor pregador em uma faculdade, em geral e também na faculdade de direito? É grande, né? Nós sabemos como que estão aí as faculdades, né? Tem um viés muito grande. Eu respeito, as pessoas têm o direito de ter as escolhas dela, só que eu confesso que eu sou do debate. Eu gosto do debate. E eu me lembro que no meu primeiro semestre, um professor, ele falou assim, professor de filosofia, ele já foi cristão, hoje ele diz que é ateu, e ele fez uma pergunta, ele falou assim, eu já li bastante filosofia, ele falou, quem foi o homem que veio à Terra, teve discípulos, pregou, arrebanhou muitas pessoas, e por causa daquilo que ele pregava, ele foi morto. Aí, dentro da minha turma, um amigo inocentemente falou assim, foi Jesus Cristo. Aí o professor de filosofia, não. Aí eu falei, foi Sócrates. Aí o professor, nossa, parabéns, pastor. Conhece sobre Sócrates? Falei, conheço um pouco. Qual livro de Sócrates você leu? Eu falei, nenhum. Porque Sócrates não escreveu nada. Tudo que a gente sabe de Sócrates foi através de Platão. Ele, opa, Deixa eu segurar um pouco aqui. Pastor, que bom, já peguei muito crente dizendo que leu tal livro de Sócrates, tá de parabéns. Aí eu falei, mas eu posso te falar uma coisa, professor? Ele falou, o quê? Entre Jesus e Sócrates existe uma diferença. Ele me perguntou qual era, eu falei, Sócrates morreu e está morto. Jesus morreu e ressuscitou. Aí ele, então me dê um argumento que me convença disso. Falei, quantos anos o senhor tem? Ele falou, 46. Quanto tempo o senhor ouve dizer que Jesus morreu e ressuscitou? Ele falou, há 40 anos. Falei, quanto tempo Jesus esteve na Terra? Ele falou, há mais de 2000 anos, 33 anos. Falei, sim. Quem conseguiria manter uma mentira viva durante 2000 anos? Uau. Ninguém. Aceite o senhor ou não. Jesus está vivo. Forte, hein? Exatamente. Então, assim... Só faltou fazer o apelo na hora lá. Mas, para a glória de Deus, ali, na minha sala, 75%, 80%, né, são de cristãos. E eu tenho me posicionado bastante, porque tem muitos jovens. Então, procuro me posicionar, queira ou não, nós precisamos nos posicionar em certos lugares, como os cristãos, porque nós não podemos nos envergonhar do Evangelho. Ok. Isso aí são esses desafios eles acabam sendo minimizados, e aí em qualquer área, né? Não só dentro de uma faculdade, Sim. quando a gente não se comporta como agente secreto. São os 007 de Jesus. Né? Ninguém sabe que ele é crente em lugar nenhum. Quando o professor já chamou de pastor, você já se posiciona e é bacana, muito bom. Não, para a glória de Deus, assim, é uma instituição de ensino que os professores têm sim, muitos deles, o seu lado ideológico, que às vezes eu discordo, porém, assim, respeito total. Esse professor de filosofia, nós tivemos embates acalorados, mas não teve uma vez que ele me puniu pelos debates que nós tivemos. Muito pelo contrário, no primeiro período foi a minha melhor média, foi filosofia, tanto que eu pretendo futuramente fazer uma pós-graduação em filosofia, que é um assunto que
mexeu muito comigo. Filosofia do direito. Aí vai dar aula, aí vai ser bacana. Em nome de Jesus. Ser mestre, né? Vai ser mestre. Da filosofia. Querendo Deus. Sabe o que eu vejo? Aí agora, voltado até mais para o público jovem. Marcos Paulo é um jovem também, você é um jovem. Mas eu falo jovem, né? O senhor também, o senhor Eu sou também. sou jovem. Mas eu falo o jovem mesmo que está entrando ali na juventude, que ainda não conhece os grandes desafios da vida, né? Desafios esses que nós já conhecemos uma parte dele, e vão para a faculdade. É o que o Gabriel falou, que querem ser agente secreto. Ninguém sabe qual povo é o dele, qual fé ele professa. E aí a problemática é o jovem trazer a faculdade, querer trazer a faculdade para dentro da igreja e levar a faculdade para dentro de casa. Muito. Então esse é um problema muito grande nos dias de hoje. E eu vejo que muitos estão normalizando a fé justamente por causa daquilo que se vive lá fora. Na verdade, o que nós vivemos como cristãos, nós devemos disponibilizar aquilo para quem está lá fora. Foi o que você fez, o seu posicionamento. Exato. Você pode até não concordar, né? O professor lá de Sim. filosofia pode até não concordar, mas é o que eu creio, é o que eu acredito e é o que eu professo. Isso aí. E se você não crê, tá tudo certo entre nós dois. O que não pode é o jovem que entra nesse mundo e fala, não, eu preciso trazer aquilo que está lá fora para dentro da igreja, para dentro de casa, e é onde os pais começam a ter problemas com os filhos, porque aí os filhos já querem ensinar os pais a serem pais, porque aprendem lá fora, e aí vai ramificar para todas as esferas da vida. A gente está falando aqui da fé, mas vai ramificar para todas as áreas. E aí começa a surgir um monte de problemas. Então eu acho que é desafiador para o cristão estar inserido em qualquer núcleo externo, se ele não estiver disposto a se posicionar. Quando eu falo se posicionar, não é em conflito, em guerra, não. Se posicionar naquilo que crê, naquilo que tem convicção, e não deixar ser dominado por aquilo que ouve. Porque o mundo tá aí, cara, perdido. E é necessário, né? Acho que é bacana esse avanço Muito. dos crentes evangélicos crescendo, né? Indo para a faculdade e se posicionar, né? Quando eu entrei na faculdade de Direito, são mais de 2 décadas atrás. Eita. Então, a realidade dentro do contexto aqui da Grande Vitória, de crentes que cursavam, era completamente distinto, né? Então, eu entrei com 17 anos na FAESA, dentro de uma cultura anticristã e que nós éramos taxados como aqueles que não tinham nenhum tipo de conhecimento, né? Hoje não, hoje é interessante essa abertura, eu consigo enxergar essa abertura. Agora, claro, a gente tem uma perseguição velada. A gente não tem uma perseguição de fechar a igreja, Sim. mas a gente tem a perseguição ideológica. Eu chamo isso de uma perseguição velada. Sim, sim. Né, tentam ali desmerecer, mas a gente tem que se posicionar, né? E quando você na faculdade se posiciona, você dá voz também a outros ali que não tem essa oratória como que você tem, Exatamente. essa argumentação, e é bacana, né? Para a glória de Deus, lá na minha turma, vamos dizer assim, tem um outro pastor também que ele é muito inteligente também nas argumentações, então, queira ou não, isso também te ajuda. E ele entrou um pouco depois de mim, no início era só eu, aí ele entrou também, e ele também é muito bom, então é um reforço, né? Ali, eu digo uma coisa, ninguém precisa defender a Deus, Ok. mas a nossa fé precisa ser respeitada. Deus não precisa de defesa, mas precisam respeitar a nossa fé. Então, assim, nós temos ali nos posicionado e, graças a Deus, assim, muitos embates, mas sempre os professores, e isso aqui não é de boca para fora, é real, os professores respeitando bastante, né, os debates, até porque eu estou estudando direito e Gabriel é advogado, ele pode dizer, advogado questiona. Então, meu amigo, eu estou aproveitando, estou unindo o útil ao agradável. Essa semana nós tivemos debates ali acalorados, teremos outro agora segunda-feira, muito bom também, sobre esse assunto que aconteceu aí no Brasil aí por esses dias, todos sabem do que eu estou dizendo. Então, é sempre bom. Conhecimento, e nós temos crescido muito com isso, estou crescendo bastante. Eu agradeço muito a Deus por essa A oportunidade. ideia é concurso público, advogar, já
Eu pretendo fazer concurso público. Pretendo, se Deus me der graça, eu sei que o esforço é comigo, como eu já falei, eu pretendo fazer aí para Polícia Federal, Polícia Civil, pretendo seguir essa Seguir carreira. carreira. Bacana. Muito legal. E ajuda muito. Sim. Eu comecei a pregar com 13, entrei na faculdade com 17. Como que a familiaridade com a oratória, com o Ajuda, público, né? Sim, sim. me ajudou. E a leitura vai ajudar muito. Não, bastante. No início, na faculdade, assim, quando as pessoas, ninguém te conhecia, que eu comecei ali com os debates, para a glória de Deus, eu adquiri um respeito muito grande. As pessoas veem que nós Esse é o somos diferencial. pessoas, né? Sim, E é sério. interessante isso, né? O crente ter essa. Claro, e o melhor de tudo é que na faculdade, quando eu entrei ali, jovens que já me viram pregar pedindo para tirar foto. Então, esses dias mesmo eu fui, não pude ir na aula de dia, era uma sexta-feira. Aí fui à noite, que é a mesma professora, a mesma matéria, o mesmo conteúdo, aí fui à noite. Aí um jovem que nunca tinha me visto, que eu sou do matutino, ele me viu à noite. Pastor Marcos Paulo, até brinquei com ele, falei, rapaz, o negão desse aqui é ponto de referência, não tem como confundir. Falei com ele, né? Aí ele foi e falou, rapaz, deixa eu tirar uma foto com o senhor. Eu falei, vamos tirar uma foto. Então, assim, é muito gratificante você ver pessoas que te admiram ali. E então, mais ainda você precisa se posicionar, Sim. porque eu vou repetir, Deus não precisa de defesa, mas a nossa fé precisa ser respeitada. Bacana. Deixa eu pegar um ponto aqui, que antes da gente fechar, o nosso tempo está acabando, mas eu acho que é interessante, é válido pontuar isso. Você estudou direito em qual ano? Você lembra? Você fez faculdade? 2010, 2015, 2015. Não, 2015 eu já. 2010 eu casei, eu já tinha formado. Já tinha formado. Já 2004. Você começou em 2004. Por aí. Ok, então nós estamos falando de 21 anos atrás. Isso aí. Você já era cristão, já pregava. Já. Né? Então, dois cenários de época diferentes dentro de um mesmo ambiente. O que eu quero comparar aqui é o seguinte. Antigamente, não sei se era o seu caso, mas antigamente, nós cristãos éramos rotulados como chatos. A gente não se misturava, a gente não tinha resenha, né? Então, todo mundo queria fugir de quem era um cristão ali, porque era o chato, não misturava com ninguém, era isolado, criticava tudo. Então, os cristãos eram vistos dessa maneira. Hoje, o Espírito Santo abriu os nossos olhos, né? Nós não somos deste mundo, mas nós estamos neste mundo. Paulo, inclusive, fala isso. Então, hoje, eu acredito, como um bom flamenguista que o Marcos Paulo é o defeito que ele tem, né? Nosso amigo vascaíno aqui. Enfim, eu acredito que numa segunda-feira, numa terça-feira, na faculdade, numa quinta-feira, depois de uma rodada, você vai sentar ali com seus amigos, você vai falar da rodada do Brasileiro, né? Você vai falar ali do Arrascaeta, Com certeza. vai falar da briga do título ali da Libertadores. Não, do gol de Bruno Henrique na final 2025, a gente campeão. Aí, tá vendo? Já se convenceu que é vice Aí brasileiro. na corda, o cara impõe, né? Então, os palmeirenses, não, nós já somos campeões, eles já são vice, tá tudo certo. Aonde eu quero chegar? Hoje, o cristão se familiariza mais dentro dos ambientes. Isso é muito bom, cara. Isso é muito bom, porque as pessoas nos enxergam como pessoas normais. Isso. Nós apenas defendemos a nossa fé, mas a gente não tá para caçar briga com ninguém. Vou até abrir um leque aqui, que é muito importante dizer isso. Com certeza, no hall de pessoas que você convive ali, tem pessoas tem homossexuais ali no meio, né? Tem pessoas não cristãos, e vocês estão ali na mesma roda, conversando. É claro que isso não define o nosso comportamento, Claro. tá? Mas eu digo o seguinte, o cristão não tem mais esse rótulo que eu acredito que talvez tinha na sua época, Gabriel. Sim. Era diferente. Completamente diferente. Será que essa forma que o mundo nos enxerga hoje é mais fácil também para as pessoas quererem viver a mesma fé que nós vivemos? Pastor, vou falar uma coisa para o senhor, eu acredito muito nisso. Só para título de informação, lá na minha classe, na faculdade, tem uma menina que ela é lésbica e é uma das pessoas que eu mais gosto. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E eu falo para ela de Jesus sempre, e é uma pessoa sempre muito solícita, mas como pessoa, uma das melhores pessoas que eu conheci dentro da faculdade. E
uma coisa muito interessante que o senhor está falando. Há um tempo atrás eu estava no barbeiro cortando meu cabelo, e barbearia você sabe que rola um monte de assunto. Porém, lá onde eu corto cabelo, tem um rapaz que ele é pastor, deixar um abraço para ele, o Eliseu, né, meu amigo William, e o Jeremias, que é o que corta o meu cabelo. E ali, eu falo para eles assim, a barbearia Brum, vou até fazer um merchan para eles aqui, a barbearia Brum, lá em Campo Grande, eu falo para eles assim, é cultura. Lá você conversa sobre tudo, mas sempre com muito respeito, né? E um dia um jovem me viu cortando o cabelo ali, a gente conversando, daqui a pouco alguém falou assim, pastor. Aí o rapaz olhou para mim e falou assim, você é pastor? Eu falei, sou. Ele me conhecia. Rapaz, você fala sobre tudo. A gente falou sobre futebol, você falou de futebol, a gente falou sobre política, você falou de política, a gente falou questão financeira, você falou. Aí ele falou assim, aonde é a tua igreja? Com essas palavras. Eu quero conhecer a tua igreja. Aí eu fui e falei com ele, então é o que o senhor falou, né? Nós temos o nosso comportamento, mas nem por isso também a gente precisa se isolar, né? Não, eu sou crente, mas eu sei sobre o que eu falo, eu sei da maneira que eu me comporto, e nem por isso que as pessoas vão ver a diferença, muitas vezes não é no que eu estou falando, é da maneira que eu me comporto. É isso aí. Acho que... Aquela interpretação errada, né? De não se sentar à roda de escarnecedores, que não tem nada a ver com isso, né? Mas, Marcos, nosso tempo está acabando. Acabou já. Já acabou. Olha só que legal. Céu. Então, rapidinho, onde você e como você se enxerga daqui 10 anos, ministerialmente falando, família, profissão? Olha, eu digo que profissão me enxergo sim dentro de um desses cargos que eu falei aqui, né? Deus me permitindo, família, querendo Deus com os meus filhos, né? João Guilherme, Júnior, muito bem encaminhados, querendo Deus muito bem, com a minha esposa, minha família, sempre cuidando da minha família, e ministerialmente, sempre dentro do centro da vontade de Deus, mas vivendo as promessas que Deus tem para mim, e eu creio que futuramente aí, em outros países, como eu já recebi convites, e no nome de Jesus é isso que eu pretendo, continuar sempre sendo fiel a Deus, servindo a Deus em retidão e preparado para viver aquilo que Deus ele tem para minha vida. Amém. Fantástico, né? Muito bom. Quem quiser encontrar o Marcos Paulo nas redes sociais... Marcos Paulo 404, Marcos Paulo 404 é o meu Instagram, né? No Facebook é Marcos Paulo, no Twitter também, e no YouTube eu tenho um canal Pregador Marcos Paulo. Só entrar lá, tem algumas mensagens. As pessoas sempre dizem para mim assim, você precisa explorar mais. Eu tenho um pouco de dificuldade, eu reconheço, mas nós vamos melhorar dentro disso aí. Muito bom, hein? Prazer, irmão. Que alegria tê-lo aqui. Espero que seja a primeira de outras muitas pela frente. Olha, prazer foi meu conversar com vocês. Que tempo produtivo, Pastor David. Mais uma vez, obrigado, Gabriel. Estou te conhecendo hoje, um prazerzão. Você, né, pessoa que tem também uma sabedoria muito grande, e espero também poder voltar, e a minha oração é para que esse projeto cresça muito, porque tenho 2 pessoas aqui muito capacitadas para isso, e eu creio que Deus vai fazer isso. Amém. Amém. É isso aí, né? É isso aí. Fechamos mais um programa. Com chave de ouro. Com chave de ouro. Você que nos assistiu até agora, até a próxima semana. E vamos que vamos. Tamo junto. Tamo junto, irmão. Sempre. Até a próxima. Até mais, excelência. Beijo. Valeu.